começar esse vídeo fazendo um disclaimer, lembrando que esse vídeo não é para quem já trabalha, não é para quem já está consolidado na carreira, é para quem está iniciando seus trabalhos com desenho, para quem está começando. Eu lembro da primeira vez que eu vendi um desenho na minha vida e foi um baita golpe de sorte, porque eu tava no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, e eu não trabalhava com desenho, mas eu dei muita sorte porque nesse primeiro trabalho eu vendi R$2.500 fazendo caricaturas. O que eu fiz então? Imediatamente larguei meu emprego fixo, CLT registrado, para viver de arte. Eu falei, é isso que eu quero da minha vida. E no ano que se passou, eu não ganhei 1 centavo sequer vendendo arte. E os motivos para que eu não tenha vendido arte naquele ano só ficaram claros para mim bem mais tarde. Primeiro, eu achava que todos os trabalhos que eu ia pegar na vida tinha que ser naquele nível, uns 2 pau, 2.500 para cima. Então eu não aceitava pegar trabalhinho assim pequeno. E segundo, que eu não tinha nem um portfólio estruturado. Na verdade, eu nem sabia como trabalhar com desenho. Eu simplesmente me joguei na loucura. A única coisa que eu sabia fazer era desenhar. Tá, mas e aí? E os próximos passos? Minha pergunta pra você é, você também já se sentiu assim, meio perdido? Pô, eu sei desenhar muito bem, mas tá, o que eu faço agora? E sabe o que é pior? Tinha cobrança de todos os lados. Minha mãe e o meu pai ficavam todo santo dia. Mas e aí? Onde é que você vai ganhar dinheiro com esses desenhos? E os meus amigos que viam eu sair de um emprego fixo, CLT, e que tinha até uma certa estabilidade, toda vez que eu via eles eu ficava dando uma desculpa. Ah, não, vai dar certo, tô começando, já eu começo. E se você então já viveu isso, já passou por isso, não precisa ter vergonha, porque um monte de artista já passou por essa situação. E é normal o começo ser mais difícil, principalmente em um país como o Brasil que não valoriza a arte. Para piorar a situação, quando a gente está começando, vem um monte de amigos que não falam com a gente há muito tempo, que vem pedindo desenho de graça, ou pior, desenha por divulgação. Isso é bizarro, porque as pessoas têm uma grande dificuldade de enxergar a profissão de desenhista como algo sério, que é o ganha-pão do desenhista e que é provavelmente a única coisa que ele sabe fazer super bem na vida. É engraçado porque ninguém chega, sei lá, pra um cabeleireiro e fala assim, viu, corta o cabelo do meu amigo ali, pra ele ver o quão foda você é, quão bem você sabe cortar cabelo. Como desenhistas, a gente só quer ser reconhecido como um profissional. E eu, sinceramente, não acho que é pedir muito. E quando eu tava começando a minha carreira, eu ouvi muitas vezes as pessoas falando, viu, faz um desenho aqui em troca de divulgação. E eu, um desenhistinha de começo de carreira, eu ficava pensando assim, poxa, ontem eu tava lá em casa fazendo meus mangás, desenhando o Goku do Dragon Ball, e hoje eu tenho aqui essas pessoas me enchendo o saco, pedindo desenho de graça. Será que a vida de desenhista é assim? É de viver desenhando de graça e ninguém te levar a sério? O que eu não tinha em mente é que quando você quer viver da sua arte, ou seja, comercializar os seus desenhos, você precisa entender que nem tudo vai ser do jeito que você, artista, quer. Existe um fator muito importante chamado cliente, que deve ser colocado em primeiro lugar caso você queira viver de arte. E aqui que tá a sacada. Se você é desenhista, artista, tatuador, designer e quer fazer suas artes para o mercado, então pressupõe-se que você consiga resolver algum problema do mercado, certo? Porém, não são todos os desenhistas que pensam dessa forma. E, por não ficarem pró na arte de gerar valor para o mercado em que eles atuam, e para ser sincero, a maioria nem pensa nisso, então, esses desenhistas muitas vezes, infelizmente, são desvalorizados. Muitos nem conseguem nem trabalhar. Até que então, finalmente, desistem de viver de arte, e o resultado é esse mercado de trabalho doente que a gente tá. E talvez você seja um desenhista que esteja frustrado com o mercado justamente por conta desses motivos que eu falei. Eu lembro de uma vez que eu contratei um desenhista para fazer um freela e foi pedido que ele fizesse uma arte em estilo mangá para uma embalagem de comida japonesa. E ele fez. Só que o estilo dele estava mais puxado pro comics, que é aquele estilo de quadrinho mais americano. Detalhe, ele fazia mangá, que é o estilo japonês, super bem. Porém, ele disse que o desenho ficaria melhor se ficasse no estilo que ele gostava. Tá, e aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer que você nunca deve fazer nada que vá contra os seus princípios. Se um dia me pedirem para fazer algo racista, discriminatório, homofóbico, eu nunca vou fazer porque vai de frente, vai contra os meus princípios e nenhum artista deveria fazer. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é desenhista e caiu para ela um job para fazer produtos, ilustrar produtos de uma sex shop. E as referências de fotos que mandavam para ela
deixava ela muito incomodada, até que chegou num ponto que ela falou, meu, não dá mais pra fazer isso. E ela largou o job. E eu concordo, tem que largar mesmo. Você nunca deve fazer nada que vá algo contra seus valores e princípios pessoais. Eu diria até mais. Se você é artista, você tem que pegar os jobs que te deixam feliz, que você vai se divertir fazendo. É 1000 vezes mais fácil trabalhar desse jeito. Mas voltando para esse meu amigo com a embalagem de comida japonesa. Era um pedido simples. Ele tinha que fazer simplesmente um desenho no estilo mangá para uma embalagem de comida japonesa. Só que ele queria fazer no estilo dele. E no fim, foi uma dor de cabeça terminar esse job. Mas, naquele momento, eu percebi que existem alguns artistas no mercado que acham que o mercado vai se curvar às suas vontades. E a verdade é que, se você está vendendo sua arte para o mercado, ou seja, a pessoa está pagando por aquilo, você que tem que se adaptar às necessidades do mercado. Então guarda essa frase que ela é poderosa. Como profissional, você precisa se adaptar e resolver a dor do seu cliente através da sua arte. Mas é aí que está o dilema. Se você, artista iniciante, não tem portfólio, não tem cliente, como é que você consegue provar que consegue resolver o problema de alguém no mercado e, além de tudo, pegar esses seus primeiros trabalhos? E uma das formas mais rápidas de fazer isso é trabalhando de graça. E não tem mal nenhum em fazer isso, desde que seja de forma estratégica. Vamos lá, vamos supor que você seja um ilustrador querendo ilustrar capas de livros infantis. Você bate na porta de 1, 2, 10 editoras e não consegue nada. Será que não seria mais fácil você ir direto atrás de algum autor, explicar a sua situação de iniciante e propor alguma coisa para ele? As chances de você ter seus primeiros trabalhos publicados dessa forma aumentariam muito. Mas lembra que eu falei que precisa ter estratégia, em grego, estratégia. Você precisa aprender 3 coisas com esses trabalhos iniciais. Primeiro, como se comunicar e atender um cliente. Trata esse cliente como se ele estivesse te pagando. Ouça as demandas, entenda o que ele quer e tente de verdade trazer alguma solução através da sua arte. Entenda como seu trabalho resolve o problema do cliente. E quanto mais cedo você entender da dor do seu cliente e conseguir falar dessa dor até melhor do que o próprio cliente, mais cedo você vai se tornar um resolvedor de problemas profissional. E adivinha? O mercado está sedento por profissionais assim. E por fim, melhorar sua habilidade em negociação. Muito provavelmente você vai ter se dedicado e ter trazido um resultado bacana para esse seu cliente. E agora que ele já teve uma prova da sua boa vontade, é hora da reciprocidade falar mais alto e vocês planejarem os próximos trabalhos juntos. Porém, a partir de agora você já não vai mais trabalhar de graça. O seu cliente já conhece o seu atendimento, a sua honestidade, a sua pontualidade, seu profissionalismo. Então, nos próximos, você já pode negociar um preço que seja justo para você. Então, eu vou falar de novo porque esse é o ponto mais importante do vídeo. Quando eu vou para o mercado, quando eu exponho a minha arte para o mercado, eu tenho que obrigatoriamente ser especialista em entender como que a minha arte pode resolver a dor do meu cliente. Mas também não sai aceitando qualquer tipo de trabalho por aí. Você precisa aprender a identificar o que pode ser uma boa oportunidade para você. Por exemplo, em 90% dos casos, trabalhar por divulgação é uma furada. Porém, nem todo mundo que trouxer uma negociação que envolve divulgação vai ser um negócio ruim para você necessariamente. Você precisa aprender a identificar algumas coisas nesse cliente, como afinidade com o seu mercado, relevância do cliente e engajamento nas redes sociais. Eu mesmo já peguei um trabalho que foi por simples divulgação e esse trabalho acabou me trazendo mais de R$1,5 milhão em vendas de caricaturas. E eu só tô dizendo isso para você porque existem sim também boas oportunidades através de permuta que você não precisa necessariamente se fechar para todas logo de cara. Estuda, identifica esses pontos que eu falei em cima, que algumas delas podem ser muito benéficas para você. Outra dica importante, deixa claro quanto custaria esse seu trabalho. Emita para o cliente um recibo com o valor que ele pagaria, deixando claro que esse trabalho específico ele não está pagando. Por exemplo, se o meu trabalho custasse R$5.000, eu ia emitir um recibo simples para o cliente, mas falando, o trabalho custou R$5.000 e foi abatido devido à negociação tal, R$5.000, igual a 0. E por que você está fazendo isso? Pra você deixar claro para o seu cliente que você cobra pelo seu trabalho. E eu não vou mentir porque eu já fui enrolado várias vezes nessa história de trabalhar por divulgação. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, me chamaram para ir numa festa de aniversário de 15 anos de uma menina e eu deveria trabalhar de graça em troca da divulgação que eu teria na festa, porque teria muita gente famosa na festa. Inclusive até o Neymar tava lá. Eu meio relutante, acabei aceitando.
aí fui pra festa, fiz as caricaturas de alguns famosos que estavam lá. Só que, como eu tava começando a minha carreira, eu não era super profissional, adivinha? Não deu em nada. Eu dava meu cartão de visita, mas eu tava desesperado. Tava visível que eu tava desesperado pra pegar mais trabalhos naquela festa. E aí só depois de um tempo é que eu aprendi uma valiosa lição. Existem clientes que têm muito dinheiro pra investir e vão procurar profissionais que sejam mais profissionais. E a galera que tava naquela festa tinha um poder aquisitivo muito alto. E eu era só um desenhistinha em começo de carreira, não tinha profissionalismo nenhum, tava só lá com o meu papelzinho, desenhando no papel, tinha só um cartãozinho de visita, não tinha logo, não tinha nada, nem parecia que era uma empresa. Era como se eu tivesse entrado numa festa tentando vender um Celta, sendo que todo mundo ali só comprava Ferrari. Então uma das coisas que eu aprendi já nesse começo de carreira era que eu preciso entender qual é o meu nível de trabalho e eu preciso melhorar os meus inputs, ou seja, a minha capacidade de resolver problemas grandes para clientes grandes antes de abordar e tentar trabalhar com clientes grandes. Não adianta eu pequeno, começo de carreira, sem profissionalismo, tentar abordar algum cliente grande que muito provavelmente eu vou me frustrar. E é só através dessa sua evolução, da sua visão, é que você vai conseguir pegar clientes grandes e se sentir tranquilo com isso. Uma das melhores sensações que você vai ter na sua carreira é quando você vê um projeto grande, um projeto complexo, e quando você olha para si mesmo e fala assim, cara, eu dou conta de fazer isso aqui. Só eu poderia fazer isso aqui no nível que precisa ser feito. Porque você entende, você tem a consciência da sua capacidade como desenhista, como artista de resolver o problema do cliente e você vai poder cobrar muito bem por isso. Porque, adivinha, você é bem pago pelos trabalhos que você consegue executar e só você consegue executar e não outros artistas. Quanto mais fácil, mais simples for o trabalho, quanto mais pessoas conseguirem resolver, mais baixo vão pagar. Quanto mais específico, quanto mais especialista você tiver em resolver o problema do cliente, maior vai ser o seu valor dentro do mercado. Então, para você que está no início da sua carreira, se você tiver com dificuldade de arrumar os primeiros clientes, aprenda a pegar estrategicamente alguns clientes de graça mesmo, para você aprender aqueles pontos que eu mencionei antes. E assim que você tiver esses seus primeiros trabalhos prontos, coloque esses trabalhos no seu portfólio, coleta depoimento dos seus clientes falando, olha, eu tinha esse problema e esse artista me ajudou, resolveu esse problema, porque esses trabalhos vão ser a maior prova da sua capacidade profissional em resolver o problema do seu cliente através da sua arte. E aí, gostou do vídeo? Queria saber sua opinião, queria saber se você já pegou algum trabalho por divulgação que te ajudou ou te atrapalhou no início da sua carreira. Conta aqui pra mim nos comentários, que eu vou ler todos, e eu espero vocês no próximo vídeo.